Fala pessoal, hoje vamos falar de um assunto quente que está rolando nos bastidores da Casa Branca e também lá nos Estados Unidos e que afeta diretamente o nosso Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encomendou uma pesquisa interna para entender como andam as coisas por aqui. Agora vamos à matéria. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou ao pesquisador de sua confiança, que atuou na última campanha eleitoral, que fizesse um mapeamento sobre a situação política no Brasil. A pesquisa interna já circula na Casa Branca e tem foco na percepção dos brasileiros sobre diferentes assuntos e personalidades, como exemplo de Lula, Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Elon Musk e Eduardo Bolsonaro. Agora prestem atenção. Trump costuma se munir de pesquisas sobre diferentes assuntos antes de tomar decisões estratégicas. O levantamento encomendado aponta que Bolsonaro venceria Lula numa disputa presidencial de 43% a 40%. E olha só o que descobriram. Se as eleições fossem hoje, Bolsonaro venceria Lula por 43% a 40%. E não para por aí. Agora vocês entendem porque o STF quer condenar Bolsonaro a todo custo? Eles sabem, né, que Bolsonaro vence. E é mais do que isso. Uma vitória de Bolsonaro pode mudar completamente o jogo. Se ele ganhar e fizer maioria no Congresso e no Senado, ele teria o poder de indicar 3 ministros para o Supremo. E com a maioria no Congresso, ele conseguiria até mesmo o impeachment de 1 ou de 2 ministros, formando uma nova composição que coloca fim aos abusos que a gente vê hoje. Ou seja, a guerra política que estava havendo não é só sobre as eleições, não. É sobre o futuro do nosso Brasil. Eles sabem muito bem que com Bolsonaro no poder e uma base forte no Congresso, o STF perderia o domínio que exerce hoje. E o que mais essa pesquisa indica? Eu conto para vocês. Donald Trump está sim a par do que está acontecendo no Brasil. Não pense que ele está alheio a tudo isso, não. Olha só essa parte da matéria. Trump costuma se munir de pesquisas sobre diferentes assuntos antes de tomar decisões estratégicas. Ou seja, ele não dá ponto sem nó, né? Ele age com base em informações concretas. E é agora que vem a bomba. O levantamento encomendado por ele mostra que Bolsonaro venceria Lula numa disputa presidencial por 43% a 40%. Isso só confirma o que todo mundo já sabe, mas que a grande mídia insiste em esconder do povo. O povo rejeita o governo atual e quer Bolsonaro de volta sim. E é aí que entra Alexandre de Moraes nessa história. Com esses números na mesa, Trump já entendeu o que está acontecendo no Brasil e vai sim tomar uma decisão contra Moraes. Ele só está aguardando o momento certo e reunindo mais informações para agir de forma estratégica. E agora vem outra parte importantíssima dessa pesquisa, encomendada por Donald Trump. E eu já vou explicar para vocês o que isso significa. Mas antes, se está curtindo esse vídeo, já deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Prestem atenção o que mostra a pesquisa. Visto como alternativa ante a inegibilidade do pai, Eduardo Bolsonaro também levaria melhor sobre o presidente. Segundo a pesquisa, 41% a 40%. Isso mostraria uma capacidade de transferência de voto do ex-mandatário para o filho. Ambas as situações configuram um empate técnico, uma vez que a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Isso significa o seguinte: mesmo que Bolsonaro seja condenado, e eu não vou mentir para vocês, é infelizmente o que vai acontecer, porque estamos diante de um julgamento político. Mas como podemos ver nas pesquisas e do jeito que o Brasil está afundando, é que a direita vai voltar ao poder, seja com Eduardo Bolsonaro, com Michele Bolsonaro ou até mesmo com Tarcísio de Freitas. E é por isso que o STF está completamente em desespero. Eles já entenderam que perderam a guerra e que não tem mais controle sobre a opinião pública. Podem tentar de tudo agora. Vamos para mais um dado importantíssimo que essa pesquisa levantou?
e que tem tudo a ver com Alexandre de Moraes? O mapeamento apontou que Alexandre de Moraes é rejeitado por 47% dos entrevistados. Já Elon Musk, por sua vez, foi rejeitado por 38% dos entrevistados. Alexandre de Moraes é rejeitado por 47% dos entrevistados. Isso só mostra que a população não engole mais tantas arbitrariedades do STF. E já percebeu o autoritarismo de Moraes. E olhem só que interessante. Elon Musk, que vem comprando briga diretamente com Moraes, tem rejeição de 38%, ou seja, menos do que do ministro do STF. Isso só deixa claro que a popularidade de Moraes está derretendo e a tentativa de calar opositores só piora a imagem dele. Agora, por que isso importa para Donald Trump? Simples. Ele está de olho nesse embate. Musk já deixou claro que não vai se curvar e Trump sabe que esse conflito representa algo muito maior. O embate entre a liberdade de expressão e o autoritarismo judicial. E ainda tem mais. Trump já sabe que Moraes é extremamente rejeitado, o que torna muito mais simples ele aplicar as sanções da Lei Magnitsky contra o ministro do STF. E vamos lembrar que se isso acontecer, Moraes pode sofrer restrições nos Estados Unidos, ter bens congelados e ser tratado como um agente violador dos direitos humanos. Ou seja, o mundo inteiro está observando o que está acontecendo no Brasil. Mas não parou por aí. Vamos ler mais essa parte da matéria. O levantamento interno apontou ainda que 74% dos entrevistados acreditam que o Brasil está na direção errada. A pesquisa foi feita há cerca de um mês, entre os dias 18 e 25 de fevereiro, por telefone, humanos perguntando e não mensagens automáticas. Este é um canal de direita, um canal que é patrocinado por você e por trazer conteúdos de direita delicados sobre os ministros do STF e sobre o sistema, estamos sofrendo alguns ataques. Inclusive, as nossas visualizações não estão sendo alcançadas, estamos sendo bem prejudicados, então precisaríamos do seu patrocínio com qualquer valor, com o QR Code abaixo. Agora vamos para os vídeos. E agora vem outro dado importantíssimo dessa pesquisa interna. 74% dos entrevistados acreditam que o Brasil está na direção errada. O que isso significa? Que a maioria esmagadora da população já percebeu que o país está afundando sob o atual governo. E atenção para outro detalhe dessa pesquisa, que foi feita entre os dias 18 e 25 de fevereiro, ou seja, há cerca de um mês. Isso quer dizer que os números podem estar ainda piores para o governo e para o STF, porque não pegaram o absurdo do julgamento de Débora, que foi condenada a 14 anos de prisão por ter escrito "perdeu mané" na estátua do STF, uma frase que sai com água e sabão, mas que Moraes tentou transformar em crime gravíssimo para intimidar a população e justificar penas absurdas contra os manifestantes do 8 de janeiro. O que Moraes não esperava era que esse caso furasse a bolha e expusesse seu verdadeiro plano para dar penas altíssimas aos envolvidos do 8 de janeiro, como um passo para condenar Bolsonaro a mais de 30 anos de prisão. Ele quer criar, na verdade, um precedente na justiça para enquadrar o ex-presidente como grande culpado e jogá-lo na cadeia. Mas o tiro saiu pela culatra. A revolta da população e a repercussão negativa desse caso desmascararam a estratégia do STF. O Brasil e o mundo agora enxergam o que realmente está acontecendo. E não se trata de justiça, mas de uma perseguição política descarada. E vocês acham que parou por aí? Não. Até a UOL, que é um bando de esquerdista, acha que Moraes está passando dos limites e que precisa ser contido. Prestem atenção no vídeo a seguir e vejam como a batata de Moraes está assando. Fabiola. Thales, se o ministro Alexandre de Moraes não se afastar por conta própria, como sugere aí o Josias, o Barroso deve afastá-lo, conforme o pedido da defesa de Tagliaferro? Corre risco o Alexandre e o Barroso acabar afastando, apesar de todo o corporativismo que a gente tem visto no Supremo. O fato é que o Moraes
tem duas decisões que ele tem que tomar urgentemente. Uma é, nesse caso aí, eu acho, se afastar. Outro é apressar os processos, terminar os processos, acabar com essa história de golpe de Estado, processo de golpe de Estado, põe um ponto final nele, já está apurado coisa para burro, se tiver mais coisa para apurar, coloca-se depois no processo, mas tem que fechar o processo. Está na hora de fechar essas coisas todas. E é isso que o Moraes está começando a correr risco. Por quê? Porque nesse caso aí do Tagliaferro, é evidente o que estava sendo dito nos bastidores do Supremo, que havia uma séria desconfiança do próprio Alexandre de Moraes de que o Tagliaferro fosse quem vazou. Por quê? Porque o rancor. O Tagliaferro foi acusado de uma agressão contra a mulher dele. Essa acusação deixou o ministro Alexandre de Moraes extremamente irritado. O Tagliaferro foi demitido sem que o ministro sequer o recebesse. Isso deixou o Tagliaferro com muito rancor, e é o que está sendo dito nos bastidores do Supremo, que o Tagliaferro está com muito rancor contra o ministro, que não sequer quis ouvi-lo e o demitiu no caso da agressão que teria ocorrido contra a esposa dele. E aí, diante desse rancor, ele poderia ter vazado as próprias conversas do celular dele. Sendo isso ou não, o caso é que o ministro está diretamente envolvido na história, ele devia tirar o corpo fora, sair. Olha, eu não vou, eu passo para outra pessoa do Supremo cuidar desse caso e apurar esse caso, e o inquérito não está mais comigo, desse vazamento. E o resto, botar um ponto final, porque ele já virou vidraça e agora essa vidraça está começando a trincar. Está na hora da Alexandre de Moraes sair da história e até dos colegas dele no Supremo, inclusive o Barroso, o aconselharem. Moraes, tira o time de campo porque já chega. Você vai acabar comprometendo toda a instituição. Não, o Moraes dizer que há ataques contra a instituição, um grupo querendo continuar, eu até acho isso, sim. Acho que o Bolsonaro, se puder dar golpe amanhã, vai dar golpe amanhã. Se puder dar golpe depois de amanhã, vai dar golpe depois de amanhã. Vai dar golpe a vida inteira. Isso é o que ele já falava quando era jovem, dizia lá, eu sou a favor de golpe de Estado, sou a favor de guerra civil, sou a favor de matar o Fernando Henrique, sou a favor de tudo isso. Vai. Mas não dá para a gente viver em torno do Bolsonaro. Bota um ponto final e acabou. Ele já saiu do governo, agora vai para a cadeia, tchau e benção. Como vocês podem ver, nem a esquerda está suportando mais essas arbitrariedades do ministro. Mas e vocês? Vocês acharam o que do que disse essa matéria? Vocês já sabiam disso? Deixe aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Como vocês podem ver, não é só sobre Bolsonaro e nem só sobre Débora e os presos do 8 de janeiro. É sobre a direita no Brasil. A verdade é que eles querem nos silenciar. Esta é a verdade. E todos que tentam bater de frente com o sistema e trazer a verdade, eles tentam de alguma maneira prejudicar. E não está sendo diferente com esse canal. As nossas visualizações estão pouquíssimas. O YouTube não está entregando os nossos vídeos. É por isso que eu preciso da sua ajuda. Sim, de você. Você que é de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, está assistindo agora este canal. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem no seu grupo de WhatsApp, com os seus amigos. Porque além de ajudar o meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. E se puder, patrocine o nosso canal. Muito obrigada a todos. Eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus a cada um de vocês e que Deus possa prosperar na vida de vocês 1000 vezes mais. Até um próximo vídeo.